Olá, pessoal, tudo bem? Alô, alô, bem-vindo a todos. Marcel, me dá um retorno aí. Bem-vindo a todos nessa live. Quero o retorno aí do pessoal. Tá tudo bem? Daniele, Rosângela, Juliane, Keila, boa noite. Abaixo o quê? E assim, tá bom? Então tá bom. E aí, pessoal, boa noite. Nós vamos dar início a mais uma live. Nós, então, intitulamos de obesidade, né? Eu acho que tem muita coisa para ser falada e eu acredito que a gente tem também muito para contribuir dentro da fisioterapia integrativa. Nós que temos criado essa nova especialidade, né? Então, eu vejo que, Luísa, boa noite também, Elizabeth, boa noite. Eu acredito que a gente possa ajudar muitas pessoas, a Carla, boa noite também, e muito importante para todos nós, né, pessoal? Hoje, a obesidade, ela se tornou praticamente, Leda, boa noite, pegar no seu pé, Leda, já avisei o Marcel que eu vou pegar no pé. E então se cria então praticamente uma epidemia, né? Mas ela é a nível mundial. Inclusive na França, onde morei um tempo, eu estava com franceses até ontem e normalmente a França nunca teve pessoas obesas ou pessoas com sobrepeso e ultimamente ela tem liderado alguns rankings, né? A nível de fast food, o francês pela miscigenação das raças e de culturas, né? Obviamente pela facilidade de aquisição de alimentos já pré-preparados ou prontos. Então, o que acontece é que vai se comprando aquilo que é mais fácil. Então, tem uma frase que eu escuto muito de algumas nutricionistas no Brasil e as minhas próprias professoras e professores, quando eu fiz o curso de nutrição, dizendo que nós devemos, então, ir mais para aquilo que é saúde. Então, nós vamos desembalar mais, né, do que abrir a embalagem. Então, vamos deixar de comprar coisas que vocês têm que abrir pronta e fazer. Porque hoje a grande crítica na nutrição é que nós não temos tempo, é mais fácil, a gente pega alguma coisa pré-pronta e vamos fazendo sem dar o devido valor para a nutrição, né? Mas a gente vê que hoje a obesidade ela vai além daquilo que a gente imagina. Então eu preparei para vocês alguns slides, pessoal. Eu vou compartilhar a tela com vocês, né? E aí nós vamos praticamente verificar e vamos conversar sobre isso com vocês. Eu acho isso muito importante e a gente pode ter bastante coisa boa aí. Então agora, eu só ver aqui. Eu queria saber se tá a tela aí, Marcel, se me dá um retorno. Pessoal, deixa eu ver aqui. Vamos lá, de novo. Janela do aplicativo. Ah, sim, compartilhar. Pessoal, vocês estão vendo a tela aí? Vocês vão me dando um retorno. Ela está inteira? Não. Tá. E agora? Tá. Pessoal, vocês vão me dando um retorno aí. E agora, como é que tá aí?
É, tá. Tudo bem, pessoal? Vocês estão vendo a tela? Deixa eu ver. E aí, agora, Patrícia, Keila, tá vendo a tela? Voltou. Pessoal, vocês estão vendo a tela? Voltou, César, Marlon, Maria Luísa. Ok, então vamos lá. Bom, vamos lá. Pessoal, nós sabemos que hoje aquilo que é mais difícil é a gente escolher, né, entre o saudável e aquilo que não é saudável, né? Então a gente fica numa corda bamba, numa difícil escolha, como aqui no próximo slide, a gente verifica então que nós ficamos com muitas vezes com dificuldade, né, na hora de escolher aquilo que é saudável ou não. Deixa eu ver aqui. Desapareceu novamente. Tá na tela? Tá. E então que nós... Oi? Oi? Tá. Então eu vou tentar colocar de novo aqui. Sempre é um problema técnico, né, Marcelo? Essa coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Espera um pouquinho, pessoal. Vamos ver. Vocês não estão vendo, Marcelo? É? É? Espera só um pouquinho, pessoal. Estou tentando aqui abrir. Abrir novamente a aula. Apareceu, não? Tô. Tô. Não, ela não está aparecendo para mim a aula. Não, ela está aberta. Sim. Tá. E agora, pessoal, apareceu? Então, a gente estava falando, pessoal, então a escolha nunca é fácil, né? Então, nós temos hoje um conflito entre aquilo que nós sentimos, entre aquilo que nós pensamos, e a obesidade, ela não está só grande no Brasil, pessoal. Olha aqui a projeção desse slide. Esse slide mostra nessa figura número 3, né, de uma aula que eu tive essa semana, um dos professores, né, que editou alguns livros aí no Brasil também, que chama-se Michael Greger, e ele mostra, né, numa pesquisa em 2010, o número de mortes com a percentagem destas sequelas, né, e normalmente comparando o risco de vida. Então, em ambos os sexos combinado. E o número 1, como vocês podem ver aqui nos Estados Unidos, mais do que o cigarro, pessoal, os riscos da alimentação. Então, vocês podem perceber que nos Estados Unidos se consideram hoje a alimentação fast food, né? A junk food como uma alimentação que é considerado como drogas, né? Então, hoje cientistas aqui americanos consideram que o número ainda reduziu. Hoje, o México passa a ser o país de mais obesos, justamente porque copiou
o fast food, o junk food dos americanos. Quando eu estava fazendo o meu estágio em nutrição, nas UBSs principalmente, e nas clínicas, esses slides foram feitos por nós, alunos de nutrição. Então, a gente mostra para impactar as pessoas que vão lá, não é? A nível de mudança alimentar, o que significa, como na parte de cima da figura, você escolher um lanche pronto, né? Por exemplo, do McDonald's ou com qualquer outra cadeia de fast food, equivale a um prato completo, com salada, com legumes, com carne, com arroz, com feijão, que é característico, né, da alimentação brasileira, inclusive com um suco natural, um copo de suco natural de laranja e também uma maçã. E aqui embaixo, uma coxinha equivale, então, a um sanduíche completo, né, dividido em dois aí, totalmente natural, com cenoura, com tomate, né, com alface, com azeitona, e também um copo de suco de laranja. Quando a gente mostra, né, eu vivi isso aí dentro da nutrição, as pessoas, elas realmente elas ficam impactadas, né, e justamente isso chama muita atenção, né? Então, por exemplo, esse slide, ele retrata, eu coloco o nutricionista como o nutricionista a melhor opção, porque nós podemos realmente, nós fomos treinados, nós estudamos para a gente dar uma mudança, né? Nós fomos treinados para fazer cardápio, né? Então, vocês estão vendo que um prato aqui em cima, todo bem montado, ele equivale a uma fatia de pizza. E que equivale a uma fatia de pizza a praticamente 12 gramas de gordura ruim, né? Então, um pacote de Cheetos, né, um pacote de qualquer tipo desse tipo de alimento que é industrializado, né, ele equivale, então, inclusive ao prato tradicional do brasileiro, com suco de laranja. Por que suco de laranja? Porque a vitamina C vai potencializar, né, a presença de cálcio e ferro que concorre pela positividade, e também, né, com uma salada de frutas. Então, a gente fica espantado com tudo isso aí, né? Então, como a gente começou a falar agora do Brasil, hoje, a diabetes 1, né, que é insulino dependente, a diabetes 2, ela tem aumentado demais, né? As consequências são muito drásticas, né? Hoje, praticamente, nós temos diabético 2, como vocês podem ver, nós temos mais de 90% acontece porque estão acima do peso, com esteatose hepática e com comprometimentos, né, do excesso de glicose, né, pela alimentação normalmente baseada em tudo que é branco, a farinha branca, o açúcar, etc. Né? E 52% dos brasileiros, eles estão acima do peso, né? E hoje nós temos 12 milhões ou mais de diabéticos, né? Então, isso para a saúde, ela é muito perigosa e muito ruim. Então, hoje, 17% só da população brasileira consome a quantidade de legumes e verduras, né, e frutas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde. Só isso, pessoal. Então, hoje o que nós sabemos é que, por exemplo, os nossos intestinos, nosso sistema gastroentérico, ele está bem comprometido, né? Então, a gente verifica que isso é bastante comprometedor, né? Então, hoje, se a gente for pegar, eu até sugiro que vocês entrem, né, dentro do site do governo brasileiro, e vocês vão ver dentro do Ministério da Saúde, o último censo mostra que a prevalência de excesso de peso e obesidade por sexo, no caso, é maior em homens, né? E aí a gente verifica a obesidade aqui à direita no índice de massa corporal, e a gente verifica, então, que o sexo masculino tem liderado, inclusive até a nível de doenças, né? A obesidade também infantil, pessoal, é algo que, quando a gente tem as aulas de nutrição, nos preocupa muito, né? Hoje a obesidade, ela quase dobrou entre os jovens brasileiros nos últimos 10 anos, né? E isso nos preocupa. Por quê? Porque é mais fácil quando o seu filho chora, a gente tentar desde pequeno, né? Já começa com açúcar, com Danone cheio de açúcar,
né, com alimentos como batata frita, etc, 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 né? Então, hoje, crianças que adotam uma alimentação sadia é muito raro. E nós, da nutrição, a gente sempre soube, todos nós, eu acho que até é óbvio isso, a alimentação ruim na criança, ela pertence total, culpa dos pais, né? Então, a gente sabe que isso é algo bastante complicado, né, pessoal? Porque os pais, eles têm, sim, a responsabilidade de dar ao filho a educação e dar aos filhos toda a sua explicação. E os filhos, eles vão normalmente se alimentar conforme os seus pais se alimentam, né? Então, porque eles adotam e copiam pelos neurônios espelhos essas atitudes, né? Então, hoje, nós sabemos que a criança, ela já tem obesidade, né? Eu tratei de muitas crianças com obesidade infantil. Me lembro de um menino que me chamou a atenção, nós levamos para a clínica e a doutora Patrícia, ela atendeu esta criança e realmente ela tinha uma obesidade ligada a um problema emocional, mas sistemicamente ela estava com uma inflamação. Então, é uma criança que com 10 anos, né, pesava 70 quilos, né? E então estava com diabetes praticamente, estava com uma grande esteatose, vários problemas, né, sistêmicos, como hipertensão arterial, etc, etc. Então, o que a gente verifica, por exemplo, nesse esquema aqui que vocês estão vendo, que está em inglês, né, desses autores em 2017, tem mostrado que a gente se preocupa quando a gente tem aula na nutrição, nós nos preocupamos, como os obstetras também se preocupam, com a obesidade na gestação, né? Nós sabemos que isso é genético, nós sabemos que aqueles que foram obesos lá atrás, então eles vão deixar uma marquinha, né, dentro dos nossos genes, e aí nós devemos, como nutricionistas, darmos determinados tipos de nutrição dependentes de exames genéticos, porque nós podemos mudar através da mudança do estilo de vida e nutrição, nós podemos mudar, né? Entre aspas, dar uma apagadinha nessa memória genética ruim, não é? Você não vai mudar o gene, mas você pode mudar a expressão do gene. Então vamos lembrar aqui que se a mulher teve, a nível placentário, uma inflamação, a nível perinatal, você vai ter uma endotoxemia, e você, com certeza, essa criança já nasce com o seu microbioma intestinal alterado, vai ser uma criança obesa ou sobrepeso e vai ser um adulto obeso. Então, vamos lembrar, as mulheres que engordam muito ou engordaram muito, né, e que se alimentaram errado hoje, nós temos que dobrar ou triplicar ou quintuplicar a atenção com os nossos filhos, né? Então, nós podemos, pelas mudanças epigenéticas, mudar uma expressão genética, não é isso? Então, nós vamos ter que mudar também o metabolismo. Então, se você clicar, nós temos muitos alimentos que são anti-inflamatórios. Então, primeira coisa que eu queria que vocês guardassem desta live, né? Obesidade, todo obeso, toda pessoa que tem sobrepeso, ela é inflamada. Isso é uma coisa indiscutível. Então, para quem está assistindo a live, depois para quem for assistir depois, nós vamos anotar então que nós devemos, primeira coisa, combater a inflamação. Independente de seus pais, né, por desconhecimento, etc., não a mãe engordou, teve um problema emocional, não estamos aqui para culpabilizar ninguém, simplesmente para, e agora o que eu faço? Então, nós sabemos que nós precisamos sugerir alimentos anti-inflamatórios, né, para que possam mudar o curso. Pessoal, queria que vocês gravassem. Se nós temos um corpo que está inflamado, obviamente ele está oxidado, certo? Então, vocês vão anotar aí que nós temos um corpo que está oxidado, ele está inflamado. E, obviamente, ele está intoxicado. Então, isso aí nós vamos fechar a live voltando a falar disso aí. Então, vamos relembrar bem devagar. Uma pessoa que está acima do peso, ela está inflamada,
ela está oxidada, ela está intoxicada. Isso é o mínimo que a gente pode falar, né, para as pessoas que não são da nossa área. Então, existem vários alimentos, né, que são anti-inflamatórios e que são comprovadamente alimentos que podem também mudar a expressão genética, tá claro? Então, se você for falar de alguns tipos de gorduras boas, né, como do abacate, os ácidos graxos de cadeia curta, né, eles podem ajudar demais, entre aspas, a reprogramar uma genética que veio errada, tá claro? Então, a adoção de hábitos alimentares está inteiramente ligado às escolhas que são conscientes. Mas, pessoal, vamos falar agora numa dificuldade. Tem gente que fala, eu não consigo parar de beliscar. Eu, se bobear, vai comer todos os dias, né? Beliscar, cravings em inglês, quer dizer, eu vou lá e pego de tudo um pouquinho toda hora. Então, e para essas pessoas que têm, então, dificuldade, né, de parar de beliscar, ou então tem dificuldade de mudar os seus hábitos alimentares, né? Porque não tem prazer, pô. Então, a pessoa que vai para um nutricionista só para restrição calórica, não dá certo, pessoal. Tem pessoas que depois voltam, entre aspas, a recuperar o peso de maneira muito rápida e, às vezes, 30% a mais, como dizem as pesquisas. Então, hoje, a nutrição só vista como restrição calórica, todo mundo que para de comer, diminui de comer, vai emagrecer, mas não quer dizer que você vai desinflamar, não quer dizer que você vai melhorar e depois isso vai perdurar no tempo. Então, para essas pessoas que têm dificuldade, deixa eu mostrar um slide para vocês. Olha só, pessoal. Nós temos hoje pesquisas, né? Por exemplo, o que eles pegaram? Eles pegaram 2 grupos de ratos, né? Um grupo de rato comeu ração e outro grupo de rato comeu só porcaria, salsicha, comida congelada e doce, né? Então, os ratos que engordaram, eles rapidamente desenvolveram resistência à dopamina, então, aumentando a compulsão alimentar, porque há uma mudança estrutural no cérebro. Então, vocês estão vendo aqui embaixo, onde tem a casinha aqui, né? Então, vocês sabem que os ratos, eles têm hábitos noturnos. Então, os ratos que foram colocados, todos os que comeram ração, os que comeram a gordurada toda, quando você coloca no primeiro quarto aqui, né, primeira caixinha que tem luz, eles tendem a passar rapidamente pela portinha para entrar no quarto escuro. Mas esse quarto escuro, pessoal, ele tinha o chão dando choque, né? E lá no fundo tinha mais alimento. Então, o que acontecia é que os ratos que só comeram ração, que para eles é bom, eles entravam correndo no quarto e voltavam e passavam da luz e ia embora, certo? Os ratos que só comeram fast food, pessoal, eles atravessavam a parte da luz, entravam no quarto escuro onde tinha mais comida e levavam choque, né? Mas eles, enquanto eles não acabavam de comer o que tinha dentro do compartimento, eles não paravam de comer, eles não respeitavam a dor, o sexo, nada. Eles buscavam a próxima dose de comida como nos dependentes de crack. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal? Eu quero dizer que quando a gente come mal, a gente vicia, né? A gente tem carência de carboidratos simples, pão, massa, doce, chocolate, açúcar, né? E isso, ele é um vício para o cérebro, é como se fosse uma droga. Por isso que eu passei para vocês sobre drogas alimentares. Então, vocês, sabendo disso, vocês vão tendo uma ideia de como é difícil, muitas vezes, falar simplesmente para a pessoa assim, mas falta força de vontade para você parar, não é, de comer. Então, não é bem verdade, a pessoa ela não consegue. Então, a primeira coisa, sabendo, vamos relembrar, nós temos a população que está obesa e sobrepeso, inflamada, oxidada, intoxicada. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê, pessoal? Desinflamar, antioxidar e desintoxicar. E, vamos lá, passar para o próximo slide, mostra o quê, pessoal? Mostra que, por exemplo, se você tem
essa comida que você come errado, você vai ter as bactérias, né, os fungos, os parasitas, os micróbios que habitam, né, dentro do nosso corpo, principalmente a nível dos intestinos, elas são bactérias ruins, né? E aí o que acontece? Hoje tem pesquisa mostrando que a obesidade ela está relacionada ao desequilíbrio entre os bichinhos, os micróbios que habitam os nossos intestinos, né? Foi publicado na revista Nature, né, que mostrou então que o desequilíbrio das bactérias intestinais está ligada aos processos inflamatórios, sendo um atalho, né, para a obesidade. Então, em primeiro lugar, que a gente sugere, né, se a gente está intoxicado, o que a gente faz, né? Em primeiro lugar, nós vamos desintoxicar. Nós vamos, então, antioxidar e nós vamos desinflamar. Então, o que acontece é que os fragmentos desses micróbios, quando eles saem dos intestinos pela barreira que existe lá dentro, né? E caem na corrente sanguínea, elas vão direto para onde que eu falei ontem numa aula para o pessoal da fisioterapia integrativa, elas vão diretamente no tecido gorduroso, né? Vão alterar o seu metabolismo e vai haver, então, um acúmulo de adipócitos. Então, hoje o que a gente mais recebe é isso aqui, ó, que eu estou mostrando nesse slide para vocês. Recebemos de indústria, né, de probióticos em farmácia de manipulação, recebemos, então, vários treinamentos, nós da nutrição, onde o probiótico é normalmente bem administrado, depois de desintoxicado e depois de você parar de se intoxicar, então ele funciona muito bem. Então, melhora o trânsito intestinal e, obviamente, ajuda a perda de peso e a redução de gordura. Por isso que nos Estados Unidos, como vocês estão vendo, é uma febre enorme, porque a população estava super obesa, para o uso de probióticos. Você sabe, aquele que faz o curso de fisioterapia integrativa, que não adianta eu entrar só com probióticos, né, se eu não mudar a minha alimentação. Vamos lembrar que é o alimento que cai no seu sistema gastrointestinal, ele vai alimentar não só você, mas os bichinhos que coabitam em você. Então, se você come mal, as bactérias que vão comer essa comida fast food também não estão bem, né? Então, olha só, outra coisa que piora demais, né? A obesidade, já que você está inflamado, são os tipos de estresse, né? No caso, o estresse que é negativo, né? Obviamente, você vai ter quando você está estressado, você aumenta o seu cortisol, esse cortisol vai jogar mais açúcar no sangue. Então, vai haver, normalmente, uma resistência insulínica pelo pâncreas, não é isso? E, obviamente, depois você vai evoluir para uma resistência à leptina, não é? Que é uma estrutura que é produzida, né, por células gordurosas, né, que normalmente dão sinais de saciedade. E nós sabemos que a leptina ela é inibida por uma alimentação por excesso de açúcar ou carboidrato ou gorduras ruins. Então, nessa live, eu gostaria que vocês lembrassem que o estresse que vai aumentar os glicocorticoides, né? Eles podem acontecer depois de um problema emocional. Por isso que a microfisioterapia, a prática neurosensorial, o curso de Psyche, são técnicas, a hipnose, né? Com o professor Gerson Sorridão, elas podem modificar, né, este sofrimento, entre aspas, cerebral, através de memórias que são ruins, que vão ter, são responsáveis por aumento do estresse. Então, o divórcio, a discórdia matrimonial, diminui a imunidade e aumenta o estresse, né? Então, por exemplo, quando você pega um paciente que ele é hipertenso, ele toma beta-bloqueador, existe uma relação entre beta-bloqueador com diminuição de melatonina. E se você tem diminuição de melatonina, você dorme mal. E se você dorme mal, você aumenta a substância chamada grelina. A grelina que é produzida no epitélio do estômago, ela aumenta a fome, né? Então, a privação de sono, sono mal dormido, né, ou com muitos despertares, é um grande estressor. E aí, quando nós temos pacientes, como eu mostrei ontem no caso
para as pessoas da fisioterapia integrativa, nós podemos chegar, então, pelo estresse prolongado, a problemas de comportamento ou então de emoção. Então, como nós começamos a falar sobre leptina e grelina, o que acontece? Então, o hormônio grelina, ele avisa o cérebro quando você tem fome, né? E aí você aumenta a fome. E aí a leptina, ela o quê? Ela normalmente vai dar saciedade. Então, o equilíbrio entre a grelina e a leptina, né, é muito importante. E o maior marcador disso é o sono. Então, minha avó já dizia, minha sogra dizia, dormir bem alimenta. Então, sempre guarde essa frase, né? Eu durmo bem, eu estou alimentado. Quer dizer, se eu durmo bem, a nível dos neurotransmissores, dos hormônios, eu normalmente vou ter mais saciedade de fome, né? Eu vou ter mais hormônios antioxidantes liberados no sono profundo. Eu normalmente vou ter mais consolidação de memória, o que favorece, então, eu armazenar mais memória e eu também ter mais concentração e mais disposição. Então, nós, nutricionistas, a gente normalmente, para esse tipo de pessoa, quando elas começam a fazer a desintoxicação, pessoal, fora dos períodos de jejum intermitente, pessoal, olha só, a gente recomenda refeições frequentes a cada 2 a 3 horas, pequenas, com pouca quantidade, mas com índice glicêmico baixo, né? A gente já discutiu, né, esses pormenores do curso de fisioterapia integrativa. Quando você come pouco, em porções reduzidas, né, de gorduras boas, né, com baixo índice glicêmico, quer dizer, vai jogar pouca açúcar no sangue, o que acontece, vocês equilibram, mantêm mais estáveis, né, os níveis de leptina e grelina. É só por isso que a gente faz esse uso. Então, devemos lembrar que é importante, olha só, como eu falei para vocês, o sono bom, ele vai aumentar o triptofano, obviamente que é um precursor, né, da serotonina, e também vai regular a leptina, e eu estarei mais saciado. Ao contrário, quando eu durmo mal, eu tenho aumento de grelina e eu tenho aumento de fome, e obviamente eu tenho um aumento no metabolismo de glicose, né? Então, o que normalmente eu dormindo mal, isso pode piorar? Então, quando eu durmo mal, quando eu tenho débitos de sono, quando eu tenho privação de sono, obviamente eu vou estar mais cansado, né? Então, eu vou estar mais lento, vou diminuir a atividade e vou ter mais obesidade, né? Então, a pessoa que dorme pouco, ele tem, em resumo, baixos níveis de leptina, que daria aumento da saciedade, mas tem altos níveis de grelina, vão ter outros hormônios do estresse, né? E são mais ácidos, né? Eles são mais catabólicos, né? E aí eu vou ter normalmente alteração na alimentação, na compulsão alimentar, o que me levaria, então, a uma maior procura na ingestão de alimentos, né? Eu vou ter diminuição do gasto energético, a seleção de alimentos normalmente são gordurosos, cheio de açúcar, né? E eu vou ter sempre aumento de fome. E aí eu crio como consequência, como produto de todo este ciclo, né? Eu entro na obesidade. Então isso é importante. Vocês depois, aqueles que não assistirem ou aqueles que quiserem vão reassistir, né? Então, olha só, aqui nos Estados Unidos que a gente vê que o efeito da privação de sono geralmente leva a um aumento da obesidade. Eu vou ter irritabilidade, uma redução na minha concentração, na cognição, né, uma perda de memória, eu posso ter alucinações, problemas imunitários, vou ter tendência a aumentar a diabetes do tipo 2. Obviamente, eu vou aumentar os meus problemas ligados ao coração e, obviamente, eu vou ter vários tipos de problemas músculos esqueléticos, com dores, né, até pela sobrecarga ponderal, né, etc. Então, as pesquisas científicas, o que elas têm mostrado? Recentemente, que os transtornos de humor, incluindo a depressão, ela tem as suas raízes em processos inflamatórios. E eu falei para vocês em várias lives, em vários encontros, que os processos inflamatórios sistêmicos, como é que eu vou inflamar o meu cérebro? Ele começa sempre
através de macromoléculas que atravessam a barreira intestinal e depois pela ligação direta, né, sem pedágio, entre os intestinos e o cérebro, através do nervo vago, eu vou então com essas macromoléculas veicular e atravessar a barreira hematocefálica, porque a barreira hematocefálica ela tem a mesma composição da barreira intestinal. Isso é muito importante vocês falarem para as pessoas que vocês conhecem, para os seus pacientes. Então, o que tem de ligação entre obesidade e memória? Justamente tudo isso que eu falei para vocês, né? Nós vamos diminuir a atenção, a função de memória executiva, vocês vão ter uma disfunção do hipocampo, não é isso, pessoal? Onde nós temos armazenamento de memória, e nós vamos ter, então, uma queda de memória. Obviamente, isso tudo está ligado ao quê? Está ligado a problemas sérios de comportamento. Nós vamos ter, então, aumento da ansiedade, alterações sociais, né? Os estresses, nós vamos ficar mais sensíveis a qualquer tipo de estresse, mudança no seu emprego, na sua família, na temperatura, e, obviamente, nós vamos ter uma tendência maior à depressão. Tudo isso está ligado pelo quê? Porque nós tivemos um aumento do açúcar e nós provocamos uma disbiose, e aí nós vamos alterar a microbiota intestinal, né? E isso a gente falou que tem, então, um contato muito grande, né, com o intestino-cérebro, como todos vocês já escutaram, não é isso? Então, hoje, o que eu proponho para vocês é que nós temos trabalhado muito aqui nos Estados Unidos e já estamos bem adiantados, com bastante experiência. A Universidade de Duke, não é? Nos Estados Unidos, fez algumas pesquisas com um amigo nosso, e ele é chamado, então, de Porter, não é? Esse Patrick Porter, ele é um cara que nos procurou, eu estava ainda no Brasil, e ele falou, puxa, eu também sou PhD, trabalho nos estudos a nível cerebral, você foi chamado para vir para cá, para escrever livros a nível cerebral em Harvard e tal, e vamos começar a fazer algumas pesquisas juntos, né? Isso nos chamou a atenção. Então, ele desenvolve, então, equipamentos que vão manter, né, a boa higiene cerebral, facilitando o sono. Então, hoje nós temos isso, estamos levando com exclusividade para o Brasil, estamos começando a traduzir todo esse conteúdo. Então, aqui vocês estão vendo, ó, né? BrainTap Headset. Então, vocês estão vendo que é um óculos, né? Ele tem um óculos, dentro ele tem algumas luzes já estudadas, com comprimento de ondas bem diferentes, e eles têm programas como se fosse de programação neurolinguística, e obviamente estão em várias línguas, em vários países, e vocês terão duas escolhas. A primeira escolha, né, então tem programa para perda de peso, como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Aqui no slide acima superior, como é que você vai aprender e perder, eliminar peso? Através de uma série de programas já gravados, todos estudados pela Universidade de Duke. Nós já temos alguns equipamentos desses no Brasil, alguns já há um bom tempo, já faz mais de anos, e a gente tem feito as pesquisas. Nós tivemos resultados espetaculares, né? Em particular, a minha filha mais nova, quando em Houston teve, né, ela mora dentro de um dormitório onde tem 380 pessoas de fora dos Estados Unidos, então mora um monte de gente junto, apesar que no quarto tem duas pessoas, aqueles quartos pequenininhos com beliche, ela sempre teve grande dificuldade, porque tem muito barulho, ela é muito sensível. Então, a única coisa que ajudou ela, eu já tentei a parte química por melatonina, com isso, com aquilo, com o nosso blend de sleep da Natural Quanta, mas o que realmente deu resultado nela foi o BrainTap, são programas para induzir sono. Então, aqueles que tiverem interesse, entrem no site, não é? E comecem já dando uma estudada. Nós vamos ter estes equipamentos em breve no Brasil, né? Aqui eles custam, um equipamento desse, na faixa de 500 e poucos dólares, então ele é comprável, né? Mas todos estudados, e você também tem a possibilidade de não querer usar o óculos. Nós da clínica gostamos, né? Nós vamos montando programas de bem-estar, então tem programas para estresse, tem programas para eliminar peso, e dá resultado. Por quê? Porque existem frequências, não são músicas, mas são frequências de sons estudados
para que você equilibre as ondas alfa, teta, gama e delta, e isso aí é muito, muito estudado dentro da medicina quiroprática, e é o que hoje eu mais venho estudando aqui. Então, isso é uma primeira proposta que eu passo para vocês, com exclusividade. Vocês também podem comprar o app, né? Mas por enquanto só está em inglês. Tem várias outras línguas, inclusive japonês, russo e tal, mas nós estamos traduzindo, porque são muitos programas, nós estamos terminando as traduções, né, já com a voz, né, de uma brasileira, inclusive a esposa do Dr. Francisco, que é o meu sócio aqui. Então, nós estamos só corrigindo o português. Isso tudo, então, tem um comando de programação neurolinguística associado, então, a sons, né, específicos para que trabalhe o nosso cérebro. Então, isso é primordial. Então, isso diminui o estresse. Vocês têm, então, como se fosse, entre aspas, um tipo de tratamento para o cérebro. Bom, vocês todos conhecem que eu recomendo em todos os meus cursos, né? Esse autor é uma pessoa muito conhecida aqui nos Estados Unidos. O primeiro livro que ele escreveu é A Dieta da Mente, né? David, né? Perlmutter. Então, a verdade, né, sobre o glúten, né, os carboidratos, os assassinos silenciosos do seu cérebro. Quer dizer, é um cara que é pesquisador e muito importante. Para aqueles que não conhecem, por favor, comprem os 3 livros dele, tem tudo em português. Esse é o primeiro livro que está em azul, A Dieta da Mente. Depois, o sucesso dele foi que ele pega e escreve Os Amigos da Mente, né? Onde praticamente ele fala das bactérias, da ligação entre a microbiota e o cérebro, mas depois, pessoal, pelo excesso de compromissos dele, não é? Ele começou, então, a não ter tempo, ele trabalhava 365 dias, obviamente, e aí o sucesso pelo estresse, e ele cai doente, né? Através de uma doença autoimune provocada pelo estresse. E o livro dele, a último, que eu deixei maior aqui na tela para vocês, chama Dieta da Mente para a Vida. Então, ele escreve: turbine o desempenho do seu cérebro, perca peso e obtenha a saúde ideal. Então, o que ele diz? Ele, no prefácio, agradece a esposa dele, porque quando a gente está doente, as pessoas que nos amam são aquelas que mais cuidam da gente, são as únicas que cuidam da gente, né? Além do corpo médico, o corpo de saúde. E ele fala que o mais importante do que você ter uma boa dieta é você ter bons relacionamentos, né? Quando a gente fala relacionamentos, não é só no amor conjugal, mas é no amor ao trabalho, no amor aos nossos pacientes, no amor à humanidade, na gratidão em relação a Deus, à natureza, cada um com a sua crença. E aí ele desenvolve dentro do prefácio uma coisa que eu gosto de passar sempre, né? Coloquei entre aspas porque todas são as palavras dele. Então, nesse último livro, ele diz: o importante é você se concentrar em suas metas e acreditar que a felicidade e a boa saúde estão à sua espera. Então, a nível do corpo físico, você vai fazer o quê? Reduzir e controlar os processos inflamatórios, como eu falei para vocês. Transformar o seu corpo em uma máquina de queimar gordura. Então, você vai substituir a sua dieta de carboidrato e vai passar a consumo de gordura, e gordura boa, né? Gorduras hoje, geralmente, são ácidos graxos de cadeia curta. E você vai equilibrar os seus intestinos, que vocês lembram, né? O primeiro órgão, né, que hoje respeita 80% da nossa imunidade, ela acontece nos intestinos, através, então, da troca de bactérias benéficas no seu intestino. Obviamente, você só vai fazer isso mudando a sua alimentação, desintoxicando. Depois você tem que equilibrar os hormônios, obviamente, para reduzir os picos de insulina, quer dizer, diminuir a ingestão de tudo aquilo que vai ser processado e transformado no corpo, através da alimentação, que vai gerar açúcar, né? E nós vamos aumentar o equilíbrio entre leptina e grelina. Vamos assumir o controle dos genes e vamos equilibrar a vida. Esse é o resumo deste médico maravilhoso, né? Outro médico que eu recomendo, como eu falei para vocês, estou fazendo muitos cursos online com ele, que é Michael Greger. Ele publica um livro que foi editado aqui em 2014, mas em 2018 só que foi para o Brasil, que intitula-se Comer para Não Morrer, né? Então, conheça o poder dos alimentos, capaz de prevenir e até reverter doenças. E no livro dele, que eu acho interessante, ele cita o inventor da lâmpada em 1903, Thomas Edison,
ele disse o seguinte, entre aspas: o médico do futuro não prescreverá medicamentos, mas ele vai ensinar e instruir os seus pacientes sobre os cuidados com o corpo, sobre a dieta e sobre a causa e prevenção de doenças. E aqui nos Estados Unidos, vamos lembrar que o gasto global, quer dizer, o gasto da terra inteira com medicamentos que precisam de prescrição médica ultrapassa 1 trilhão. Só que 1/3 desse mercado está aqui nos Estados Unidos. Então, é uma loucura. E a gente vem no Instituto Salgado, né, pela ajuda do Christian, né, meu braço direito, esquerdo lá dentro, junto com a nossa equipe, a gente tem mudado o nosso conceito de saúde integral, né? Então, a gente vem organizando muitos eventos, uma pessoa que eu acho que vocês devem seguir, acompanhar, apesar de ele não ser nutricionista, né? Ele estudou, até por ser um curioso, Flávio Passos, né? E quando nós o levamos para Londrina, tivemos o privilégio, então, de conhecer bem o trabalho dessa pessoa, que tem a sua própria linha de suplementos, né? Trabalhou muito tempo dentro de um canal, né, da Sony, ensinando maravilhas da gastronomia. Então, e hoje, seguindo essa linha, a gente tem montado os nossos cursos, principalmente em Portugal, com os professores, onde eles ensinam a cozinha curativa, que é o que nós estamos começando através da ajuda de várias pessoas, em particular de um amigo nosso de Santa Catarina, que hoje foi morar em Londrina, que se chama Bira, né? E nós estamos já terminando os cursos online dele, que depois aqueles que tiveram o privilégio vão saber combinar, né, os alimentos. Então, isso é importante. Então, o que eu queria mostrar para vocês, que, olha só, pessoal, tem muita gente que fala: nossa, eu preciso melhorar através da minha epigenética, né? Corrigir os meus genes. Eu queria que vocês anotassem isso bem grande, ó. Até 2014, pessoal, e depois isso é verdade a partir de lá até aqui, a perda de peso por meio de restrição calórica e programa de exercícios vigorosos, que é o que todo mundo faz, não é isso? Não foram capazes de aumentar o comprimento dos telômeros, né? Então, os nossos telômeros, quanto mais longos, mais a gente vai ter tempo de vida boa, saudável, né? E o que muda os telômeros são alimentos, pessoal. Então, a partir disso, agora, nós paramos, então, de falar, vamos relembrar, falamos de um corpo inflamado, falamos de um corpo oxidado, falamos de um corpo intoxicado, falamos de um ser humano que tem alteração de estresse, que envolve a própria emoção, e aí isso traz sérias consequências. Então, que eu falei para vocês, repito, a restrição calórica, que é algo que normalmente um nutricionista, ele procede, obviamente, para quem quer perder, que tem que ter restrição calórica, mas só a restrição calórica e só os exercícios não foram capazes de aumentar os seus telômeros, os nossos telômeros, e sim a alimentação. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós devemos fazer quando nós temos aquilo que David Perlmutter ele tem falado, pessoal. Nós vamos mudar, né, a nossa alimentação. Então, se a gente não é capaz de mudar conscientemente, vamos trabalhar o inconsciente. Então, vamos repetir aquilo que nós fazemos, né? Nós da microfisioterapia, da hipnose, do Psyche, da leitura biológica, etc., nós mudamos, né, a percepção, na interpretação a nível cerebral, e aí com isso nós vamos mudar a ingestão de carboidratos, porque a ingestão de carboidratos simples, ela estimula a produção de insulina, né? Então, por exemplo, se aumenta a enzima lipoproteína lipase, o que vai acontecer? Você vai produzir e reter mais gordura. Você vai ter muita dificuldade de queimar essas gorduras e você vai levar essas gorduras para dentro das células, né? Então, o que acontece é que a sua alimentação em carboidrato em excesso, o que ela faz? Ela aumenta a insulina, pode levar à resistência insulínica. Isso já é um pepino, porque é o próximo passo para pré-diabetes, diabetes do tipo 2, não insulino dependente. E o excesso de carboidrato vai aumentar a probabilidade de levar à resistência leptina, significa que você vai evoluir para um sobrepeso e obesidade mórbida. Por quê? Porque você já não tem mais o estímulo e o aviso químico do seu corpo que diz que olha, já estou saciado e tenho que parar de comer. Esse é o grande problema, né, pessoal?
Então, vamos lá. E aí, o que nós temos? Nós, como eu falei para vocês, quando a gente tem uma inflamação de baixo grau que começou lá nos intestinos, ele vai atingir o hipotálamo, que controla a fome, sede, a temperatura de extremidades, os seus pensamentos, e que vai controlar depois, através da hipófise, né, toda a parte hormonal, né, inclusive com a ligação com a suprarrenal, que é o eixo hipotálamo adrenal pituitário. Então, o que você vai ter é resistência à leptina, resistência à insulina, e vai alterar o teu metabolismo de glicose e gordura. Isso é importante. Então, olha só que interessante. Em 2016, pessoal, já chegou ao ápice, ao pico de pessoas obesas nos Estados Unidos, e o governo americano lança mão de, por exemplo, um dos projetos que eles fez, né, é chamado, então, de Iniciativa Unificada do Microbioma. O que eles fizeram? Pegaram, em a Universidade de Stanford, estudou a camada mucosa dos intestinos, né? Então, essa camada, pessoal, ela é renovada de hora em hora, igual nós temos a pele que cai, o pelo, troca, etc., né? E eles descobriram que as bactérias são vitais para regular essa imunidade e controlar os processos inflamatórios desta camada de muco, né? Então, as bactérias que estão nesta camada de muco, elas dependem das fibras alimentares para se prosperar. Então, quando a gente fala em fibra, pessoal, fibra insolúvel, fibra solúvel. E é isso que eu falo. Onde é que tem muito isso? O quê? Nas frutas, nos legumes, nos vegetais. Então, quando a gente come, muda, a gente vai adquirir o carboidrato, mas o carboidrato complexo, que está no meio de frutas e vegetais, que são ricos nessas fibras e que vão alimentar essa camada mucosa, não é isso? E praticamente estas fibras são alimentos, né, bons, chamados de pré-bióticos, né, que vão alimentar as bactérias que são benéficas, né? Estas bactérias, elas vão, através do alimento, das fibras que são boas, oriundas de frutas e vegetais, vão nutrir essas bactérias que, na hora que elas vão, então, mastigar tudo isso, elas vão produzir o quê? Ácido gráfico de cadeia curta, ácido butírico, etc., e outros, que vão regular a absorção de água, sódio, quer dizer, não vão deixar você ter hipertensão arterial, e vão regular o cálcio e outros minerais que não vão permitir que você tenha osteopenia e osteoporose. Olha só um exemplo pequeno do que nós aprendemos em nutrição e nós estamos passando para os nossos colegas da fisioterapia integrativa, né? Então, uma dieta pobre em carboidratos e mínimas em proteína, principalmente em excesso de proteína animal, não faz bem, e rica em quê? Em lipídios bons, em gorduras boas, né? E com fibras de origem vegetais, o que vai acontecer, pessoal? Vão estimular o corpo a usar gordura como combustível, em vez de usar glicose. Por isso que, às vezes, no café da manhã, você comendo, né, o seu bom abacate, a sua boa gordura, etc., né, ela vai facilitar muito a que o corpo use essas substâncias, né, especializadas, chamadas o quê? De corpos cetônicos. E os corpos cetônicos, eles vão dar muito mais energia do que os carboidratos simples, né? Então, na ausência do carboidrato, as cetonas que são produzidas pelo fígado, por isso que eu sempre falo e repito para o pessoal da fisioterapia integrativa, nós temos que sempre deixar o fígado limpo, que é ele que filtra tudo, pessoal. 1 litro de sangue por minuto, é ele que normalmente vai filtrar as impurezas que nós temos vindo dos intestinos, né, pela circulação enterohepática, e ele que vai, então, regularizar a parte hormonal. Tudo isso é feito no fígado. O que ele vai fazer? Ele vai usar esses ácidos graxos da alimentação, quer dizer, os ácidos graxos de cadeia curta, que são bons, né, e vai controlar a parte de gordura corporal, vai queimar a gordura ruim. Então, isso é chamado de dieta cetônica, onde 80 a 90% das calorias que vêm de gorduras, né, e o restante de carboidratos que são fibrosos, são complexos, como eu falei para vocês, de frutas e vegetais in natura, e proteína de alta qualidade, vai ser a base da dieta para a nossa mente e para a nossa vida.
Porque, pessoal, vamos lembrar, quando a gente come corretamente, você regulariza, limpa todo o seu sistema gastroentérico, você desinflama, você antioxida, você desintoxica, você vai ter um controle da glicose, vai regular a insulina, vai ter um equilíbrio da leptina e da grelina, e obviamente tudo isso está ligado ao cérebro, porque o cérebro ele precisa de corpos cetônicos, né? Então olha só o que eu preparei para vocês, o coração e o cérebro, eles operam de uma forma mais eficiente com cetonas do que com açúcar. E quando você tem, através do jejum intermitente, eu passei isso para vocês em aula da fisioterapia integrativa, vocês aumentam uma substância chamada NRF2, que ela, entre aspas, vai lá e conserta falhas que nós tivemos a nível dos nossos genes, né? E quando você opera dentro de um jejum intermitente e com o consumo de produção de cetonas, elas vão auxiliar o hipocampo, você vai ter então mais o que? Memória, mais aprendizado, e isso vai regular, como eu falei para vocês, a nível de oxigênio, e você vai aumentar o nível de mitocôndrias, pessoal. Então, corpos cetônicos aumenta mitocôndrias, você vai ter mais energia. Eu costumo escutar dos meus alunos e pacientes, o que você tem para tomar para melhorar a memória? Puxa, a primeira coisa que eu pergunto, o que você come? Você pratica esporte? Você dorme bem? Não é? Você tem um bom relacionamento? Como é que está o teu nível de estresse? Essas são as 5 perguntas que vocês têm que perguntar para o seu paciente. Não adianta você dar um magnésio L-treonato com um monte de aminoácidos, né? Mais ginkgo biloba, piquenogenol, escambau que você vai dar, não vai melhorar a memória. Você está jogando qualquer suplemento nutracêutico dentro deste paciente, desse ser humano, mas que ele está totalmente inflamado, oxidado, intoxicado, está com emoção à flor da pele, com estresse, não vai adiantar, pessoal, né? Ele dorme mal, ele não pratica esporte, ele come mal, ele tem maus relacionamentos, ele faz o que ele não gosta, não tem jeito, né? Então, esse é o nosso diferencial por sermos fisioterapeutas bem treinados, né? Como eu disse ontem na nossa aula. Então, veja bem, animais que foram expostos, por exemplo, a algumas toxinas, né? Que estão, por exemplo, no glúten, na lactose, né? Então, o que eles fazem? Nós temos problema sério de inflamação. Vocês vão perturbar a permeabilidade intestinal, vocês vão decompor aquele revestimento intestinal, provavelmente vai direto a nível do cérebro. Então, o que você vai ter? Problemas sérios no corpo, sistêmicos, inflamação, etc., confusão mental e depressão, né? E aí o que vai acontecer é que quando você tem resistência à insulina, você vai ter maior probabilidade de diabetes e obesidade, né? Vamos lembrar que as mesmas enzimas, pessoal, que decompõem a insulina, decompõem a beta-amiloide. Então, quando você tem essas enzimas, ela vai ter que optar. Então, o que pode te matar rápido é a alteração de insulina, porque você está com excesso de glicose. Então, o que ela vai fazer? Ela vai preferir comer primeiro quem? A sua glicose. Ela vai regular a insulina no pâncreas, né? E aí, o que vai acontecer? A beta-amiloide, porque não foi, né, entre aspas, degradada, vai acumular onde? No seu cérebro. Aí você vai ter sérios riscos de transtornos cerebrais, de demência, diminuição de memória e, obviamente, vários outros problemas, tá? E, por último, eu gosto de falar para vocês que nós temos que desintoxicar o ambiente. Foi o que nós mostramos ontem na aula do pessoal da fisioterapia integrativa, que não adianta nada, né? Eu desinflamar, antioxidar, se eu não desintoxicar em primeiro lugar, né? Então, eu acho isso muito importante para que vocês possam refletir, né? E vocês praticamente repensarem a sua vida, né? Por quê? Porque se você não desintoxica, você não tem condições de melhorar, né? Essa pessoa que foi te procurar, tá? Então, eu preparei esses slides, só para confirmar com o Marcel, vai ficar para vocês, isso vai estar no YouTube, né, Marcel? Então, e aí, isso é muito importante vocês reverem com calma, passarem, né, para os seus pacientes, né? E se vocês quiserem, nós fizemos exatamente 50 minutos.
59 minutos, e aí estou aberto para algumas perguntas que vocês quiserem fazer. Então, eu não sei se o pessoal aí que está me assistindo, que eu estou vendo várias pessoas da fisioterapia integrativa, né, pessoal? Vocês estão vendo tanto que a gente tem que, entre aspas, estudar para que a gente possa orientar bem os nossos pacientes. Eu falo que um fisioterapeuta treinado, bem treinado, né, com todas essas informações, ele é um cara que vai se diferenciar no mercado, né? Então, não é só a técnica, é o ser humano, né, que pode mudar tudo. Então, isso eu acho importante, tá? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, me faz, eu posso responder, e online aqui, ou então a nível verbal, tá? Senão, vocês vão se calar para sempre, certo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, véspera de feriado, ninguém quer perguntar nada, né, Marcelo? O pessoal está inibido, tá bom? Então, pessoal, vamos encerrar essa live. Que Deus abençoe vocês, né? E que depois vocês passem para os seus pacientes, para todo mundo. Tá lá, eu acho que é legal a gente compartilhar isso, e a gente se vê na próxima semana, tá bom? Eu provavelmente vou dar o tema em breve para vocês, na próxima live. Eu vou estar negociando com a Universidade de Maryland, em Baltimore, né, onde é uma universidade que só tem cursos de medicina natural e alternativa, e nós vamos estar levando essa universidade para o Brasil com cursos online, principalmente, tá? Então, Deus abençoe vocês, e que vocês tenham um bom feriado aí, tá bom? Um abração, fiquem com Deus, tchau.